Então, novo nascimento. O texto base para o nosso estudo de hoje, quem tiver com a Bíblia pode abrir, é João 3, a gente já vai fazer a leitura. E eu queria que vocês prestassem atenção na forma de linguagem que Jesus está usando nessa passagem. Eu sei que muita gente aqui já leu e releu esse texto várias vezes, mas prestem atenção no que Jesus está falando para Nicodemos e a forma e as analogias e os simbolismos que ele usa. Ele fala sobre reino, ele vai falar sobre uma questão que todo mundo aqui está acostumado a falar, que pertence ao ambiente familiar, que é a questão do nascimento. Então ele vai fazer uma analogia com o nascimento. E ele vai falar sobre uma nova vida, que aponta para a ressurreição dele. E dentro disso a gente vai fazer a leitura do texto agora, João 3. Então se puder abrir aí. Deixa eu só localizar na minha aqui. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 12. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Então, meus irmãos, esse é o texto base, é o texto que todo mundo faz referência quando vai falar sobre o novo nascimento, porque é quando Jesus fala explicitamente nessa linguagem, novo nascimento. E eu queria abordar esse texto com vocês de 3 frentes diferentes. Primeiro, a necessidade do novo nascimento para a vida cristã. Segundo, o mistério do novo nascimento. Por que o novo nascimento é um mistério? E terceiro, as consequências do novo nascimento. E para começar com a necessidade, tem um exemplo que eu gosto muito de dar, quando a gente fala sobre o novo nascimento, que é do pregador George Whitefield. Quem conhece a história dele provavelmente já deve ter ouvido essa história. Mas ele era um pregador itinerante, ou seja, que viajava para fazer a pregação do Evangelho realmente. Ele era um evangelista. Ele viveu no século XVIII, por volta de 1740, 50, 60. Esse homem ele fez 13 missões, viagens missionárias transatlânticas, indo da Inglaterra para a América. E ele ficou muito famoso por pregar intensamente sobre o novo nascimento. E tem uma história que, em uma dessas pregações itinerantes que ele estava fazendo, um amigo dele se aproximou dele depois e perguntou: mas por que você prega tanto que as pessoas precisam nascer de novo? Você fica martelando isso na cabeça deles: você precisa nascer de novo, você precisa nascer de novo, você precisa nascer de novo. E o George Whitefield para um minuto, olha para o amigo dele e fala assim: porque você precisa nascer de novo. Então essa é a necessidade, meus irmãos. Como a gente cantou aqui sobre o amor de Deus, que nos alcança, nós estando mortos em nossos pecados. E a gente vai falar um pouco disso. Mas é engraçado que
Na primeira cena que a gente tem desse texto, Nicodemos se aproxima de noite para falar com Jesus, esse que é um dos principais do povo judeu, um homem de referência social e política até. E ele se aproxima para falar com Jesus e exalta Jesus e fala: olha, todos esses sinais que você vem fazendo só pode ser da parte de Deus, você não é nenhum charlatão, você não é nenhum mago aqui inventando tudo isso, não, você vem da parte de Deus com certeza. E Jesus nem espera uma pergunta dele, mas já dá uma resposta. Ele diz, no versículo 3, como o Guilherme já tinha lido também: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele vira para Nicodemos e fala: se você acha que você está entendendo o que está acontecendo, você não está nem enxergando o reino de Deus, você não consegue ver. Se você não nasceu de novo, você não consegue compreender a realidade espiritual do reino de Deus. Você não consegue entender o que está acontecendo. E quando a gente fala sobre o reino de Deus, a gente precisa se lembrar que nos evangelhos, João Batista foi aquele que preparou o caminho do nosso Senhor. Em Mateus 3, no versículo 1 e 2, diz o seguinte: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. O evangelho que João Batista estava pregando era o evangelho da proximidade do reino de Deus, da iminência do reino de Deus. E as primeiras palavras de Jesus também no evangelho de Mateus, quando ele começa seu ministério após o seu batismo e após a sua tentação no deserto, são: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aquele que vê o reino de Deus, que tem olhos para ver o reino de Deus, também vê quem é o rei do reino de Deus, o nosso Senhor Jesus. E Nicodemos não tinha esses olhos até aquele momento. Talvez o exemplo mais claro disso, e que possa ilustrar, é o exemplo da vida de Pedro. Eu gostaria de abrir com vocês Mateus 16, versículo 13. E podem preparar os dedos aí, porque a gente vai para lá e para cá nessas escrituras. Mateus 16, versículo 13. E essa é uma situação onde Jesus está com os seus discípulos. E olha o que acontece. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, Jesus, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, O que ligares na terra terás ligado nos céus, e o que desligares na terra terás sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Mas Pedro, o que a gente vê aqui é que Pedro tinha os olhos, por revelação divina, dada pelo Pai, de que o Cristo era o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Então Jesus concede a ele o título, o nome de Pedro, para fazer referência a essa pedra onde seria estabelecida a igreja do Senhor, e ele recebe as chaves do reino dos céus. Mas logo depois, Pedro é chamado por Jesus de pedra de tropeço. Tropeço. Por sugerir que Jesus Cristo não deveria ir para a cruz. É só a gente continuar a leitura, meus irmãos, está poucos versículos para frente. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro,
chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se a Pedro, disse, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. E ele com certeza usou o termo pedra propositalmente, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Então Pedro, ainda que ele tivesse os olhos para ver o reino de Deus, para ver Jesus como aquele que era o Filho do Deus vivo, o Cristo, o Messias esperado pelo povo judeu, ele ao mesmo tempo, pouco tempo depois, ele cai em pecado. E Pedro estava praticamente engatinhando na sua fé. E mais ainda, mais para frente a gente vai ver que Pedro cai em pecado novamente e novamente. Ele nega o Senhor 3 vezes. Ele é repreendido por Paulo em Antioquia, depois de já ser estabelecido como um apóstolo do Senhor. Mas essa é a realidade de todos nós, meus irmãos, e de todo cristão. A vida cristã começa no novo nascimento, uma obra soberana do Senhor, como a gente vai ver mais para frente. Mas isso não quer dizer que a gente não vai cair, isso não quer dizer que a gente não vai ter dificuldade. Pelo contrário, isso pode ter certeza que a nossa carne, já sendo muito mais velha e com muito mais tempo de treinamento, vai bater bastante na nossa nova vida no Espírito. Então o novo nascimento é o primeiro estágio da vida cristã. Assim como quando alguém nasce da carne, ele nasce como um bebê, que precisa de cuidado e aleitamento materno. Quando alguém nasce do Espírito, também nasce bebê e precisa de leite materno. Por isso essa linguagem de um contexto familiar é utilizada tantas vezes nas Escrituras para descrever as coisas espirituais. Então eu queria até que vocês observassem essa questão. Eu vou tentar expor quão rica é a Escritura nesse sentido. Muitas vezes a gente fala assim: o maligno está atrás da família. Então, tal política ataca a família, isso é obra do maligno. E nós, como cristãos, nós nos posicionamos a favor da família. Mas quando o maligno consegue, tem êxito em destruir uma família, ele não está destruindo só a família. Ele está destruindo a base pelo qual você lê e entende as Escrituras. Porque as Escrituras usam textos e formas de linguagem de família, como um nascimento, um leite materno, para explicar uma realidade espiritual. Eu queria abrir Gálatas 4 com vocês, versículo 22 a 31. E vejam o que Paulo vai fazer aqui na sua carta aos irmãos que estavam precisando dessa palavra. Ele diz o seguinte, versículo 22: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. E vamos lembrando do texto que a gente leu, pessoal. O texto de João 3, Jesus falando com Nicodemos. Olha a semelhança da linguagem, como tudo está conectado. O da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, daquele tempo de Paulo, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém de cima, lá de cima, é livre, a qual é a nossa mãe. De novo, a linguagem em termos de família. A Jerusalém do alto é nossa mãe, porque está escrito, isso aqui é uma referência direta a Isaías 54. Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito.
Assim também agora. Contudo, o que diz as Escrituras? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas sim da livre. E tudo isso eu trouxe para vocês verem como essa linguagem e esses paralelos com o que a gente experimenta no ambiente familiar estão diretamente conectados a como a gente interpreta as Escrituras. Então a linguagem do novo nascimento, ela está presente e permeia toda a Bíblia para retratar como a igreja de Cristo está sendo formada. E é por isso que quando Jesus fala com Nicodemos, ele diz: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Já estava tudo no Antigo Testamento, o Antigo Testamento estava permeado da boa nova do novo nascimento, e Nicodemos não enxergava. E nisso, meus irmãos, agora a gente falou sobre a necessidade do novo nascimento, e agora eu gostaria de falar sobre o mistério do novo nascimento. Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O novo nascimento é um evento espiritual, meus irmãos, na vida do cristão. É o que inicia a vida cristã, é o que precede a fé, é o que precede o arrependimento, e muitas vezes a gente não vai nem saber quando aconteceu. Tem pessoas que têm experiências e testemunhos maravilhosos em relação ao seu novo nascimento, ao momento que a pessoa teve as escamas dos seus olhos derrubadas, mas outros não. Na minha vida e da minha esposa, o contraste é bem claro. Ela nasceu nessa comunidade, ela cresceu ouvindo a mensagem do novo nascimento, ouvindo a pregação do Evangelho principalmente, da morte na cruz de Jesus Cristo, da sua ressurreição e ascensão. E ela, desde que ela se entende por gente, ela sempre creu. Eu, por um outro lado, nasci num contexto do catolicismo, não praticante, e o pouco contato que eu tive com as Escrituras em toda a minha vida, até meus 20 e poucos anos, quase que de nada serviu. Então, eu realmente estava numa situação muito diferente da minha esposa, e quando eu cheguei até a fé, o impacto na minha vida foi muito maior do que na dela. Então, o novo nascimento, apesar da gente exalar o bom perfume de Cristo, como o Guilherme falou, o novo nascimento, quando alguém nasce de novo, essa pessoa não tem um cheiro diferente na nossa realidade palpável. Essa pessoa, ela não consegue constatar isso de forma física. Eu não consigo ter um raio-x que detecta quem aqui é novo nascido e quem não é. Eu não consigo fazer um teste científico, experimental, para ver o que é o novo nascimento. O novo nascimento, ele é um mistério, meus irmãos. Ele é um mistério porque ele é espiritual. É uma obra do Espírito Santo na vida do pecador. Agora eu queria abrir com vocês Efésios 2, versículos 4 e 5, rapidamente. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E ele começa com uma frase impactante, uma oração impactante: mas Deus, sendo rico em misericórdia. Ele não diz mais Deus e o homem, porque o homem estava morto em seus delitos e pecados. Nada do que o homem faz, como a gente cantou também na última canção, aqui no último louvor, a gente nasce em pecado, a gente não tem nenhum contato com Deus, a gente não consegue se aproximar dele por conta da nossa situação. Ele não escreveu mais Deus e as nossas obras, ele escreveu mas Deus, sendo rico em misericórdia, e nós estando mortos, ele nos dá vida juntamente com Cristo. Homens mortos não fazem nada, meus irmãos.
Deus então toma o primeiro e mais necessário passo, trazendo o pecador da sua morte espiritual para uma vida espiritual. E isso nos dá garantia e segurança da nossa salvação. Deus é quem fez a obra e quem faz a obra sempre que alguém é convertido, e é Ele quem garante que essa obra permanecerá. Eu queria abrir em João 6 com vocês, versículo 35 a 40. O texto diz: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, e vejam como Jesus repete e frisa isso, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Meus irmãos, a sua vinda a Jesus Cristo está diretamente conectada à sua ressurreição no último dia. Não tem como você desvincular uma coisa da outra. Se você veio a Jesus, você vai ressuscitar no último dia. E quem garante isso é o Pai, porque é a vontade dele. Em Romanos 6, no versículo 4, Paulo diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Meus irmãos, vamos pensar um pouco aqui. Olha o que Paulo está falando. Fomos sepultados com ele na morte do batismo. Como é que você desfaz isso? Como é que fala: eu quero deixar de ter sido sepultado com Jesus? Não tem jeito, você foi sepultado com Jesus na morte pelo batismo. A morte que Jesus morreu na cruz é a mesma morte que aquele que crê nele morre junto pela fé. E a mesma ressurreição de Jesus é a mesma ressurreição que a gente experimenta nessa nova vida de novo nascido. E que no futuro experimentaremos no dia da ressurreição. Entender o novo nascimento é importante para entender a segurança da sua salvação e do amor de Deus por você. Mas essa, meus irmãos, é uma realidade individual e pessoal de cada um. É uma realidade que cada um experimenta quando tem seus olhos abertos para as coisas de Deus, quando começa a ver o reino de Deus, como Jesus falou a Nicodemos. E é uma realidade que só pode ser constatada por aquele que experimentou isso. Quando esse que experimentou isso observa para a sua vida na carne, para a sua vida terrena, olha para as Escrituras e vê o tamanho do contraste. E vê como nós estamos longe do que as Escrituras almejam para nós. E isso nos leva a arrependimento, isso nos leva a um crescimento na fé, mas é algo que aquele que experimentou é quem constata. Realmente eu busco a Deus? Ou eu estou ouvindo a minha carne? Realmente eu almejo as coisas que toda essa Bíblia aqui fala? Que toda essa Bíblia fala? Do Antigo até o Novo Testamento? De Gênesis a Apocalipse? Eu te garanto que muitos pregadores por aí hoje querem rasgar o Antigo Testamento de forma bem direta. Mas o novo nascimento também tem um impacto na vida em igreja. E muitas vezes a gente pode ter dificuldade com isso. Meu sogro, ele quando ouviu o ensino do novo nascimento pela primeira vez, ele conta com entusiasmo como as pessoas ficaram entusiasmadas em ouvir sobre o novo nascimento, que era algo que não estava presente e não havia sido ensinado a eles até aquele ponto da vida.
Mas isso trouxe consequências severas num primeiro momento. Ele conta que às vezes ele ia jogar bola com os irmãos e todo mundo estava tentando entender o que era aquele negócio de novo nascimento, tentando entender o que é esse negócio de ter uma nova vida em Cristo, de realmente ser salvo pelo Espírito Santo. E ele fala, que todo mundo sabe, quem joga bola aqui pelo menos sabe, ou pratica qualquer esporte, às vezes a coisa esquenta. E é natural que esquenta, porque é uma competição. Essa é a intenção de competir, é você estar preparado, se preparar para uma batalha, para uma guerra, e você tem que transportar tudo isso para o esporte para que você realmente desempenhe de forma adequada. E ele, meu sogro, quem conhece ele sabe que ele era um dos caras mais brigantes no futebol. E ele falava, olha, a hora que alguém brigava e um xingava o outro e acontecia qualquer desentendimento, ele já falava, já tinha pontuação de dedo, ó, aquele lá não nasceu de novo. E já, não, aquele cara falou tal coisa, ele não nasceu de novo, certeza não nasceu de novo. Meus irmãos, ninguém pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso. Se você tem um irmão na fé, na sua comunidade, ele professa Jesus Cristo como seu Senhor e Senhor de todas as coisas, ele foi batizado em nome da Santa Trindade, vocês têm que tratar ele como um irmão. Ele é um irmão em Cristo, porque você não sabe de fato a realidade da vida espiritual dele. E Jesus retrata isso. Tem um termo, quem estuda direito aqui vai saber, que chama devido processo legal. Devido processo legal. Todo processo tem um devido processo como ele deve transcorrer. Apresentação de provas, testemunhos, e vamos ouvir as pessoas e vai haver o julgamento. E vamos abrir a Bíblia em Mateus 18. Eu falei que a gente ia rodar essa Bíblia bastante. Mateus 18. Versículos 15 a 22. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Isso aqui é só por curiosidade, isso aqui é uma referência direto a Deuteronômio, a lei de Deus. Então, de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então, a gente já leu sobre isso lá no outro texto, quando João é estabelecido como... quando Simão se torna Pedro, né? Em verdade também vos digo, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. E às vezes a gente pega esse último versículo e a gente quer contextualizar para uma série de coisas e formar igreja em tudo quanto é canto, quando a questão é realmente sobre o devido processo legal para a exclusão de um membro de uma igreja por conta de algum pecado. Mas em nenhum momento Jesus fala assim, considera ele como um degenerado, uma pessoa que nunca nasceu de novo. Então, enquanto igreja, enquanto comunidade, nós vivemos juntos aqui. A gente tem que lidar um com o outro. Não tem alternativa. Foi a forma que Jesus estabeleceu, foi a forma que os apóstolos estabeleceram como fundamento da igreja, e a gente tem que lidar um com o outro. E quando a gente tem algum conflito, a forma de lidar com o conflito é dessa forma que Jesus estabeleceu, e não apontando para a cara do outro, dizendo que ele não nasceu de novo. Então a gente trata dos problemas no âmbito físico e temporal e visível. E daí a gente pode falar sobre isso, que foi o que eu já falei, se alguém professa Jesus como Senhor, ele deve ser tratado como um irmão. E quando um irmão peca, a forma correta de lidar com esse problema é perdoando 490 vezes, se for necessário, como nosso Senhor falou.
Então a gente vai para as consequências, meus irmãos, agora, as consequências do novo nascimento. Nesse momento eu espero que vocês já tenham entendido que a doutrina do novo nascimento, ela está permeando toda a Bíblia, ela se conecta ao reino de Deus, ela se conecta à forma e à ordem da criação de Deus e à formação da família, ela está conectada à vida, à morte e à ressurreição de Jesus Cristo. Ela está conectada à nossa salvação, enquanto um pecador que nasceu morto em seus pecados e que precisa ser regenerado, feito uma nova criatura para poder me aproximar de Deus. E está conectada à fundação da igreja. Portanto, aquele que é nascido, novo nascido, ele tem participação em todas essas coisas. Quando a gente nasce de novo, é como se Deus nos colocasse dentro dessa história, dentro da narrativa bíblica. A gente faz parte disso aqui agora. E isso, como a gente já viu, traz consequências individuais e coletivas. Individuais, a gente já falou sobre a salvação. E com certeza, normalmente quando se fala do novo nascimento, a gente vai falar principalmente sobre a salvação do pecador, conectado com a segurança dessa salvação e da novidade de vida. Mas eu queria finalizar com vocês aqui falando do aspecto coletivo do novo nascimento. Então vocês lembram que a gente leu o texto onde Jesus estabelece Simão Bar-Jonas como Pedro. Alguém lembra aqui que Jesus fala sobre a igreja que ele está prestes a estabelecer? O que a igreja faria? Alguém lembra? Se alguém lembrar, pode falar. O texto lá de Mateus 16, 18. Jesus diz: sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro mais tarde fala sobre isso, em 1 Pedro 2. Lembrem, é Pedro que teve essa conversa com Cristo. 1 Pedro 2, versículo 1. E continuem lembrando as linguagens, a forma que Jesus colocou tudo para Nicodemos. Continuem com isso na cabeça. O texto diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, nós, pedras que vivem, cristãos, pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Vocês lembram, quem está habituado com a linguagem que se vê no Novo Testamento? O templo do Senhor, ele não é mais feito por mãos humanas e por pedras mortas, feitas de pó. Mas nós somos pedras vivas que constituímos a igreja de Cristo. Nós somos pedras vivas. O templo de Deus é um templo vivo agora. Então não pensem por um momento que a igreja que o Senhor estabeleceu, o rei daquele reino, que era anunciado como a boa nova para os judeus, o rei daquele reino, não pensem por um momento que essa igreja ela deve viver na defensiva. Nós é que estamos marchando adiante, a igreja de Cristo é quem marcha adiante, e nós é que avançamos contra as portas do Hades, do inferno, e essas portas não prevalecerão. Meus irmãos, quando alguém é perseguido por causa da sua fé, quando alguém é martirizado por causa da sua fé em Jesus Cristo,
é mais uma batida nessa porta do inferno e ela não vai aguentar. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 6. O texto diz o seguinte: porque embora andamos na carne, não militamos segundo a carne. Nós andamos na carne, mas a gente não milita como aqueles que vivem na carne militam normalmente, com armas de fogo ou armas de aço, de ferro e bronze. Não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Quando nós vamos para a igreja, meus irmãos, quando nós vamos até esse ambiente, a gente está recebendo ensino, a gente está recebendo, nós cantamos salmos e hinos, e nós somos encorajados uns pelos outros. Nós estamos, na verdade, sendo treinados para matar dragões, meus irmãos. E a forma que a gente mata dragão nessa terra é trabalhando duro, é casando, é estabelecendo família, é sendo uma boa mãe e amamentando seu filho, como a gente viu aqui diversas vezes. É meditando na lei do Senhor de dia e de noite e basicamente vivendo. A nossa vida é um sacrifício vivo ao nosso Senhor. E a vida do santo é matar dragões. E só, aqui eu vou até sair um pouco do script. Vamos abrir 1 Coríntios 15, porque tem a ver também com o que a gente cantou antes de começar, e tem a ver com isso também. 1 Coríntios 15, deixa eu só ver o versículo. Aqui está, para vocês entenderem o contexto, está havendo uma contestação sobre a existência ou não da ressurreição. E Paulo está fazendo uma defesa exatamente de por que a ressurreição é tão importante. Vamos começar no 20. O texto diz assim, 1 Coríntios 15, versículo 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, tudo isso que a gente veio falando sobre nascer em pecado e nascer morto, assim todos serão vivificados em Cristo. Todos aqueles que creem na mensagem do Evangelho. Todos que creem que morreram e foram sepultados com Cristo e que ressuscitaram com Ele. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque, meus irmãos, convém que Ele reine, novamente a linguagem de reino, convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos por debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Vocês lembram daquela profecia de Gênesis, quando a serpente recebe a profecia de Deus falando que o fruto do ventre da mulher pisaria e esmagaria a cabeça da serpente? Meus irmãos, quem é que pisa na cabeça da serpente? É Jesus Cristo. Quem é o corpo de Jesus Cristo? Somos nós. Somos nós. Quem é o pé de Jesus Cristo? Somos nós. E Ele vai colocar todos os inimigos por debaixo dos seus pés. Então eu queria terminar com vocês lendo quase que a despedida de Paulo aos Romanos.
onde a palavra de Deus diz o seguinte: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás, a antiga serpente, debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Meus irmãos, saiam daqui e vão matar dragões. A nova vida espiritual, a nova vida que a gente tem no novo nascimento, não é, como eu já falei na minha outra pregação, não é só um carimbo para o céu. Você carimba seu passaporte, estou garantido para o céu, e agora vou viver como todo mundo diz para eu viver, como a sociedade diz para eu viver, como a cultura diz para eu viver. A vida cristã não é uma vida de conforto, a vida cristã é uma vida de batalha. Quando você se torna um novo nascido, você está alistado no exército do Senhor Jesus, e Ele espera que você lute pela fé. Era isso, meus irmãos. Vamos fazer uma oração rapidinho? Pai eterno, obrigado por esse momento. Eu sei, ó Deus, que talvez essa não foi a mensagem mais tradicional sobre o novo nascimento, mas a minha intenção era realmente colocar as tuas verdades diante do teu povo, Pai, para que a gente pudesse labutar realmente, trabalhar com elas, abrir talvez o horizonte do que a gente entenda como raso e como seguro ali, e que não vai trazer ameaça a nós, e que cada um, ó Pai, frutifique da forma que o teu Espírito optar por frutificar, ó Pai, e que cada um também estude mais sobre esse assunto, se aprofunde nas verdades da tua palavra, Deus. Realmente eu espero que essa pregação tenha servido como um panorama mais amplo do que significa ser nascido de novo, ó Pai. Algo tão importante, algo que de fato é crucial, porque é o início de toda a caminhada cristã, Pai. É quando a nossa vida de filho de Deus começa, é quando nós somos adotados por Ti, que se torna o nosso Pai. E é quando nós começamos a enxergar o Seu amor, começamos a enxergar as verdades do Evangelho, da cruz de Cristo. E é quando a nossa fé começa a se desenvolver, quando a nossa salvação começa a se desenvolver. Então eu oro para que o Senhor trabalhe por meio do Espírito Santo, ó Pai, na vida de cada um, para que isso possa realmente edificar a Tua igreja, colocar novos tijolos vivos no Seu templo novo, ó Pai. Eu oro tudo isso em nome de Jesus. Amém.